Fala, pessoal! Tudo bem com você? Hoje o tema é anúncio, mas é um anúncio meio pesado. Então eu só tô fazendo essa chamada assim, feliz, assim, alegre pra cima, pra que você pegue e dá aquela maciada antes de vir aqui, entendeu? Então, bom. Oi! Bom, dia 16/4 tem meu anúncio. E diz o seguinte: estava tudo planejado. Ele queria fazer esse momento, ainda que tenso, muito tenso, um momento especial. Talvez seja para ficar marcado, para criar em nossa imaginação o ambiente perfeito da situação. Talvez seja para levar os coadjuvantes à importância daquele grandioso símbolo. Ele poderia ter dito sobre aquele a quem eu iria trair, em qualquer outro lugar, mas resolveu se sentar, chamar para comunhão, ainda que soubesse da traição. Alguém vai me trair, ai deste, seria melhor nem ter vindo ao mundo. Ou, vai fazer depressa o que tem que fazer. Não sei qual foi o vencedor do maior momento climão. O que eu sei é que o mestre já sabia que tinha chegado a hora de ele sofrer por nós, salvar-nos de nós mesmos. A anunciação foi feita. E o que penso, bem no íntimo, é que ninguém imaginaria que, ainda que a aflição tenha tentado, não conseguiu roubar a sublimidade daquela cena, daquela arte, daquela ceia. Mateus 26:21 diz o seguinte: enquanto comiam, disse, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Por mais que Da Vinci tenha feito aquela obra famosa da Última Ceia, né? E que é mundialmente conhecido, ter colocado em tinta tudo aquilo que estava em sua imaginação, e por mais que muitos artistas da história tentam colocar isso em vitrais, em próprias pinturas, em esculturas, seja qual for o tipo de arte, tenha tentado se manifestar essa cena da história, né? Por mais que tenha tido várias formas de representar isso, eu convido você a imaginar também essa cena, a cena da Última Ceia. Abre parênteses, já ia adiantando. Se você já pensa em alguma coisa aí, né, desenho, pintura, né? Fica uma dica aí para, sei lá, ver o ponto de vista de algum deles ou se imaginar na cena. Enfim, envia pra gente sua arte, gente, aqui no WhatsApp aqui embaixo. Fecha parênteses. Muitos estudos mostram como os discípulos ou os habitantes daquela época comiam, né? E o que comiam e como aconteceu o posicionamento ali naquela mesa. Porém, eu quero que você imagine duas coisas aqui. O primeiro é o ambiente santo que estava naquele local, desde o primeiro dia dessa série aqui. Eu estou falando sobre os ambientes, né? A maravilha, o aroma de coisa importante que estava rolando no ar, né? Ali, diante dos olhos dos discípulos que tinham visto tantas maravilhas, eu fico pensando como que esses momentos tenham tido o que a gente chama hoje de áurea, né? Ou aura diferente. Essa é a primeira coisa que eu quero que você imagine. A segunda coisa é como que o ambiente estava tenso também. Então, apesar da maravilha ali, já estava tendo uma guerrinha ali. Do que estava acontecendo, um momento sublime e importante que estava acontecendo ali, e do momento tenso também estava acontecendo aquela guerra, aquele embate, né? Eu fico pensando assim, e eu imagino você a pensar como que era o clima, como estava o climão após o anúncio de que um daqueles que estavam ali sentados ia trair o mestre. Eu imagino
que tenho achado estranho o Judas ter saído após Jesus ter falado assim, vai, pode fazer suas coisas. E acho que muitos, tipo, acharam esquisito, né? Porque eu fico pensando, né, como se um deles tivesse pensado assim, poxa, o que é mais importante do que esse momento com o mestre? Esse momento que está sendo construído nesse contexto que está sendo construído aqui, o que é mais importante para ele estar saindo daqui para ir fazer essas coisas? Eu fico pensando na cara de interrogação dos discípulos. Eu quero que no dia de hoje você pare para pensar na graça de Deus ali manifestada em Jesus. Mostrando ali que, independente do que estivesse acontecendo, ele era aquele que estava trazendo daquele um momento importante, um momento difícil, complicado, mas ali estava sendo um momento importante, estava se desenhando um momento importante. Ele estava ali para fazer daquele momento de tensão um dos momentos de mais santa tensão. Então ele estava querendo mostrar que acima de qualquer traição, a santidade daquele lugar seria muito mais lembrada do que o momento de início da traição. Quando a gente lembra da ceia, a gente lembra do sacrifício de Cristo, né? Quando a gente vai falar de ceia, de Santa Ceia, a gente já começa a imaginar no pão e no vinho. Então, a gente não fica pensando tanto na traição de um dos discípulos, a gente fica pensando mais na questão de Jesus ali naquele momento, mostrando o seu amor e a sua misericórdia. Então, a gente vai ter sempre isso em mente, que sempre que a gente lembrar desse momento, sempre que a gente tiver esse momento na nossa cabeça, a gente vai ter os momentos que viriam, né? Os momentos de entrega do Mestre e os momentos de ressurreição do Mestre. Então, é isso que eu quero que vocês pensem assim, né? Nesse dia 16, deixa eu ver que dia que é dia 16 aqui, eu tô gravando isso no dia 1º desse mês. Dia 16 é numa quarta. Eu queria que vocês começassem a pensar e imaginar e desenhar esse enredo, redesenhar esse enredo, até que chegue o momento da sexta-feira e do domingo. A Páscoa é celebrada no domingo, a Sexta-feira Santa é na sexta-feira, obviamente, mas eu queria que você se preparasse, como se fosse uma preparação que os discípulos estavam tendo ali para a morte e depois a surpresa da ressurreição. E é por isso que eu estou fazendo essa série, para que você se prepare para viver uma Páscoa que você nunca viveu. Uma Páscoa de entrega total ao Mestre, porque Ele se entregou totalmente por você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia 106. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos chamado à mesa, apesar da nossa falha, Pai, apesar da nossa pequenez. O Senhor tem nos chamado à mesa, tem chamado a comer do seu corpo e beber do seu sangue. Ainda que muitos de nós queiramos, às vezes, arrumar compromisso maior do que o compromisso da companhia do Senhor na nossa mesa. Nos faça, Pai, entender, Pai, o verdadeiro sentido da Páscoa.
Hoje em dia está tudo muito doce e a gente gosta disso, Pai. A gente gosta do sabor do doce. Porém, a Páscoa é muito mais amarga. Nos ajude, Pai, a entender os elementos daquela ceia. E como que o Senhor mudou todos os elementos e trocou tudo por um pão e um vinho. Muito obrigado, Pai, por ter nos aceitado mesmo assim. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Coloque a hashtag anúncio. Coloque o arroba de uma pessoa. Envie sua arte para o Demel. Envie sua oferta para o Demel. Envie sua arte para a gente. Aqui no link do WhatsApp aqui embaixo. Deus abençoe você. Não esqueça de que a arte é um ingrediente fundamental na grande receita da vida. Valeu, gente.